E a gente começa o Band Cidade de hoje falando do polêmico pacote de bondades que já teve parte do texto aprovado em primeira discussão pelos vereadores de Campinas. Na sessão desta noite, os parlamentares discutem o reajuste do ticket-refeição e também a redução da jornada de trabalho dos servidores do Legislativo. Quem explica melhor esse assunto para a gente é a Rose Guglielminetti, que está aqui com o ouvido em mim e outro lá na Câmara. Oi, Rose, as suas informações. Boa noite para você. Boa noite, Walter Sena. Boa noite a todos. Na verdade, a Câmara de Vereadores está neste momento lotada de servidores. No plenário tem mais ou menos umas 230 pessoas, a maior parte de servidores e comissionados. E por que eles estão lá? Porque simplesmente a Câmara vai passar a pagar um ticket-refeição no valor de R$ 1.300 esse ano, valor esse que vai se tornar em R$ 1.400 no ano que vem por mês, viu gente, por mês, para 240 assessores dos vereadores de Campinas. Esse ticket ele foi extinto em 2005, há 15 anos, quando os vereadores, parte de vereadores, ficavam com o ticket para poder comprar voto de eleitor. Só que o valor não deixou de ser pago, porque o valor que era pago para dos tickets, para os assessores, foi incorporado ao salário, mas os vereadores acharam que os seus assessores devem receber em duplicidade e agora vai pagar o ticket para os assessores. Esse projeto vai ser votado mérito, tem grande chance de ser aprovado e os vereadores também votam em turno único a redução do salário, a redução da jornada de trabalho dos comissionados, funcionários efetivos, de 40 horas semanais para 35 horas semanais este ano e 30 horas o ano que vem, sem redução de salário. Sena. É uma maravilha isso aí, hein, Rose? Pelo que você falou, está muito provável que aprovem, então, portanto, nesta noite, apesar das reclamações da população. Mas tem um outro assunto também que eu queria discutir com você. O ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos teve também uma perda judicial, né? Ele foi condenado pela justiça por causa da contratação lá de um instituto. Pois é uma perda mais ou menos, né? Porque ele havia sido condenado à prisão de 3 anos e o juiz acabou convertendo essa pena em serviços assistenciais ou sociais e multa de 5 salários mínimos. E por que ele foi condenado? Quando ele era prefeito, ele contratou um instituto chamado Cidade para poder prestar serviços de pesquisa e de treinamento. Só que ele fez isso sem licitação pública. E a promotoria, o Ministério Público, entendeu que esse tipo de licitação e pelo valor deveria sim ter tido um processo para que outras empresas participassem. Quando o Ministério Público entrou com uma ação, o ex-prefeito na época, né, acabou desistindo, mas não teve jeito, foi condenado e agora então ele vai ter que prestar serviços sociais e pagar essa multa que dá mais ou menos R$ 4.700. Ele vai recorrer, né, dessa decisão, porque ainda cabe recurso, tanto ele quanto o ex-secretário de Assuntos Jurídicos, Antônio Caria Neto, quanto o ex-secretário de Finanças, o Paulo Malma. E por que o Ministério recorreu? Porque o Ministério disse, Sena, que só poderia dispensar a licitação se fosse um serviço que nenhuma outra empresa pudesse prestar, o que não é um caso deste instituto. Então, ele acabou condenado, mas teve uma pena melhorada, né, Sena? Acabou ficando barato. Obrigado pelas suas informações por enquanto, Rose. Se tiver alguma mudança lá na Câmara, alguma novidade, você volta a chamar. Obrigado.